Bom dia, meus queridos irmãos. Uma alegria imensa mais uma vez estar aqui com os irmãos em mais uma escola bíblica dominical. Estamos encerrando o ano e, com isso, as lições estão sendo encerradas no quarto trimestre da nossa revista Palavra e Vida. E nessa manhã, nós estaremos estudando sobre a vida ou uma parte da vida durante o ministério de Eliseu. E o texto base que nós estaremos utilizando é 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao versículo 41. Nesse episódio, o que acontece é que Eliseu estava de volta a Gilgal e, por ocasião de um grande seminário ou um grande evento de uma escola de profetas. Então, ele estava ensinando aqueles homens quando ele percebeu que havia uma demanda, e uma demanda não somente espiritual, mas também por conta da necessidade da alimentação daquele povo. Então Eliseu, um grande pedagogo, ele também sabia da necessidade e do tempo de concentração das pessoas quando as pessoas estão com fome. Aliás, essa é uma característica do crente. O crente vem para a igreja, ele não bebe, mas o crente come. E parece, irmãos, que quando a gente está em uma escola, ou em um seminário, ou na escola bíblica dominical, lá para as 11 horas, meio-dia, nós começamos a sentir fome, né? Então, percebe-se que nós precisamos nos alimentar. E essa necessidade foi percebida, então, por Eliseu. Então, ele manda um homem da sua confiança buscar alimentos para aquele povo. Percebendo a carência, e aquele era um momento também de muita fragilidade econômica daquela região, havia uma carência de alimentação e, ao perceber essa carência, aquele discípulo põe algumas ervas lá, né, e alguns frutos. Acontece que, sem saber, ele pega um fruto que era venenoso, né? E todo esse episódio está narrado em 2 Reis, que passamos a ver a partir de agora. Então, abram as suas Bíblias lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41, que nos diz assim a palavra de Deus. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Neste tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira, um tipo de planta, né, que tinham frutos. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, eles gritaram: Homem de Deus, há morte na panela. Preste atenção nesse termo: Homem de Deus, há morte na panela. E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Vamos falar com Deus? Deus eterno, nosso Pai, bendito seja o teu nome no meio de nós, nessa manhã em que somos alvos da tua misericórdia mais uma vez. Obrigado pela tua misericórdia, porque ela se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações, para que a gente possa tirar proveito deste evento, Senhor, e possamos crescer na nossa vida espiritual. Ó Deus, seja conosco durante essa lição, abençoa os nossos irmãos, abençoa a nossa igreja, o nosso pastor, em nome, por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, estamos diante de um texto que, a priori, nós tratamos dele, talvez, com uma forma de alegoria, a fim de tirar aprendizado a partir desse texto.
A autora dessa lição, número 7, é uma educadora cristã, uma irmã preciosa, uma irmã amável, uma crente em Cristo Jesus, que temos só elogios a fazer pela sua conduta de vida, uma irmã que sempre que a gente está com ela, a gente aprende muita coisa. E dessa vez, a irmã Marilane, ela fez uma aplicação deste texto muito interessante. Ela aplica uma parte dessa lição aos frutos do Espírito. Embora, a princípio, a gente não consiga ver muita comunicação entre o Velho Testamento e o texto que trata do fruto do Espírito, mas a aplicação deste texto, ele vai fazer um movimento diante do fato que Eliseu enfrentou na escola de profetas com a nossa vida espiritual. E a aplicação vem justamente do que precisamos aprender da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para não fazer como aqueles homens, gritar, homem de Deus, a morte na panela. E a primeira parte dessa lição trata-se justamente isso, conhecendo a palavra de Deus. Irmãos, precisamos nos atentar para este termo, para o conhecimento da palavra de Deus. Nas Escrituras Sagradas, em Mateus capítulo 28, 29, Jesus já nos alertavam aquela multidão por errar, por não ter conhecimento da palavra de Deus. Nada novo debaixo desse céu quando olhamos para a nossa sociedade. Quando olhamos para a nossa sociedade, irmãos, percebemos que vivemos em uma sociedade sincrética, uma sociedade que aceita qualquer tipo de alimento. Muitas delas estão agindo como aquelas pessoas que estão, como aquele discípulo de Eliseu, que não sabia o que estava colhendo e colocando dentro daquele caldeirão, dentro daquela grande panela. As pessoas, é comum a gente encontrar com pessoas e as pessoas falarem assim, todas as religiões levam a Deus. Errado. Falam isso porque justamente não conhecem a palavra de Deus. E por isso são pessoas que são constantemente envenenadas. Quer um exemplo disso? Alguém que perde um dos seus familiares. Alguém que suicidou. E aí, diante da morte, conforme diz a palavra de Deus, é um período de reflexões. E algumas pessoas buscam entender o motivo daquela morte. E mais, buscam saber como que a pessoa está do outro lado da vida. Não diferente daquele discípulo que colocou coisas no caldeirão que não conhecia. As pessoas têm se nutrido ou colocado alimentos dentro do caldeirão, coisas que não são e que são alimentos venenosos. Irmãos, precisamos saber do que alimentamos. A vida do ser humano não é o fato de dizer que Deus está presente em uma reunião ou diante de uma alimentação espiritual, é que isso vai conferir um alimento próprio. Então a pessoa perdeu o seu familiar, começou então a conviver com as dúvidas e a partir dessas dúvidas ela começa então indagando sobre as coisas ou a vida espiritual. Muitas delas se envenenam na sua vida espiritual, fazem pacto na sua vida espiritual por não conhecer as Escrituras Sagradas. Então, de repente, essa pessoa vai para uma reunião, chega lá naquela reunião, dizem que a pessoa incorporou no corpo daquela pessoa e começa a voz de Satanás a falar àquele familiar, àquele
que tanto prezava pela vida do morto. Irmãos, é uma realidade muito triste, porque isso acontece todos os dias. A dúvida sobre a morte é uma característica do ser humano. E Satanás, ele tem o poder de dissuadir ou enganar nesses momentos de maiores dores. As pessoas, por rejeitarem a palavra de Deus, por não conhecer a palavra de Deus, elas querem ter esperança após a morte. E não há nada mais legítimo de alguém que perdeu o seu ente querido de querer saber como que aquela pessoa está do outro lado. Infelizmente, irmãos, ali contratos são formados naquela mesa em que muitas vezes fala até mesmo o nome de Jesus. Mas, na verdade, é um engano colocado ou plantado no coração daquele parente, e essa pessoa se torna escravo espiritualmente. Piora mais ainda a situação. Não é diferente a realidade da igreja de Cristo no século em que vivemos. Por abandonar as escrituras sagradas, por abandonar a leitura diária e a comunhão dos santos, por abandonar uma vida devocional com o seu Senhor, muitas vezes são enganados com alimentos que são venenosos. A igreja de Cristo tem se tornado também uma igreja sincrética. É a igreja do sal grosso, é a igreja da rosa ungida, é a igreja da unção de óleo. Tudo isso, irmãos, são besteiras pregadas 24 horas na vida da igreja. É comum participarmos de reuniões onde as pessoas pensam que estão pregando a palavra de Deus, mas nada tem a ver com a palavra de Deus. A leitura devocional não existe ali, não existe uma leitura da Bíblia de maneira a pregar a palavra de Deus, usar a palavra de Deus. Normalmente, temos visto pessoas com a seguinte posição: já tem uma mensagem para a igreja no dia de hoje, só falta um texto para embasar essa mensagem. Não, irmãos. Nós não fazemos exegese, fazemos exegese da palavra de Deus. Olhamos para o texto e tentamos entender e fazemos aplicação acima disso. O que estamos fazendo com esse texto é justamente, de uma forma alegórica, fazer uma aplicação para as nossas vidas. Lá representava uma fome física. O que estamos vendo hoje na igreja deste século é uma fome espiritual, um analfabetismo bíblico que tem consumido a seiva espiritual da igreja. A igreja não se baseia mais na palavra de Deus. Há alguém que diz que a palavra de Deus tem que ser atualizada, que não pode ser entendida como palavra de Deus. A inerrância da palavra de Deus não é bem assim. E o apóstolo Paulo já orientava a igreja acerca disso, e ao seu servo Timóteo, que muito se levantaria pelos comichões dos seus ouvidos, e levantariam líderes para guiá-los de acordo com a sua vontade. Quando estamos diante do texto da palavra de Deus, irmãos, queridos, quando estamos diante da palavra de Deus, de uma pregação expositiva da palavra de Deus, isso não significa que a palavra de Deus vai vir como alívio para nossas almas. Na maioria das vezes, a palavra de Deus, ela tem uma palavra justamente para a exortação das nossas almas.
Alguém já disse que a palavra de Deus, ela conforta os aflitos, mas também aflige aos acomodados. Se você está vivendo uma vida espiritual acomodada, essa palavra de Deus, para ter efeito na sua vida, ela tem que vir como um chicote para te afligir, para mostrar o erro, para mostrar o caminho. E isso passa, irmãos, pelo conhecimento da palavra de Deus. Já participei de reuniões onde as pessoas davam a maior parte do tempo para louvor. Não que o louvor não deva ser feito. Nós nos encontramos para a comunhão, mas para louvar o nosso Deus. Para a coreografia e 15 minutos para a palavra de Deus. Aliás, precisamos fazer uma triagem do que cantamos. Há muito veneno, há muito fruto venenoso dentro deste caldeirão. E se considerarmos esse caldeirão a igreja de Cristo, muitas vezes a concentração de veneno está ali dentro dos cultos. Pessoas que não se importam com a palavra de Deus. Hoje vivemos tempos em que a palavra é pouco lida, não somente na igreja, mas dentro dos lares, dentro das casas. Ainda sou uma geração em que outrora, eu pertenço a uma geração que outrora privilegiava o culto doméstico. E aí fica um desafio para todos nós, inclusive para mim e minha família. Como anda o culto doméstico dentro da sua casa? Como anda a sua vida de devoção ao Senhor ou a sua vida devocional nas primeiras horas do seu dia? Alguém disse que, dependendo de como começa o seu dia, o final vai ser terrível. Nada melhor do que iniciar o nosso dia orando ao Senhor, pedindo a Ele a sua bênção e proteção, e tendo momentos de devoção ao Senhor. Acontece, irmãos, que gastamos tanto tempo na nossa vida com o celular, né? E tantos aplicativos que tem dentro dele, que não nos apercebemos o momento que devemos separar para devocional com o nosso Senhor. Acordamos e a primeira coisa que fazemos é tomar o nosso celular, que está à beira da nossa cama, e vendo as mensagens do WhatsApp. E de repente o nosso dia começa agitado e não temos nenhum tempo para uma devocional com o nosso Deus. Isso, irmãos, é grave. É não conhecer a palavra, é não dar espaço ao conhecimento da palavra, é não buscar o conhecimento da palavra, e por isso, tal qual os fariseus da época de Jesus, errais por não conhecer a palavra de Deus, nem o seu poder, nem o poder de Deus. Porque o poder de Deus é revelado a todo aquele que tem fé em Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir de quê? A palavra de Deus. Se você não se nutre, se você não tem uma vida de nutrição à base da vitamina BO, Bíblia e oração, você vai perecer neste mundo, comendo o veneno deste mundo, por conta de não conhecer o que você está importando dentro da sua casa. Há uma aplicação alegórica para este texto que podemos colocar no meio deste veneno o nosso tempo de internet. O que você tem visto na internet? Será que se alguém pegar o seu celular ou o seu computador e abrir no histórico do seu computador e celular, você poderia passar no telão da igreja? São coisas que te edificam. E a sua televisão? Como tem sido administrada? Irmãos, essas mídias são venenos.
que precisamos tomar cuidado na nossa colheita do que estamos nos nutrindo. Eu gosto de uma história que há um tempo atrás o nosso pastor nos ensinou. Foi uma história que houve numa guerra, numa greve de lixeiros dos Estados Unidos. E o lixo foi se acumulando, de maneira que esse lixo acumulado, né, os garis estavam em greve, as pessoas queriam se livrar do lixo que estava na sua casa. Então, alguém teve uma ideia brilhante. Pegou uma grande caixa, colocou todo esse lixo da sua casa e colocou dentro de um papel de presente, fez uma decoração belíssima e colocou na mala do carro e deixou a mala aberta. Algumas pessoas passaram, olharam aquele grande pacote e foram embora. Mas teve um que foi o esperto, que pegou aquela caixa e levou para sua casa. Imagina a surpresa desse jovem, dessa pessoa, quando abriu e verificou que ali só havia lixo. Na vida espiritual, na aplicação espiritual, muitas vezes fazemos isso. Pegamos caixas bem enfeitadas, programas de TV e de internet e colocamos dentro da nossa casa. O que o teu filho tem consumido, irmão? Quer avaliar a vida de um irmão que está em declínio ou que está deslizando na vida espiritual? Olha justamente a sua nutrição. Do que ele tem se nutrido? Precisamos, irmãos, equilibrar o nosso alimento, não somente o equilíbrio nutricional de Bíblia e oração. Precisamos também saber escolher os alimentos que colocamos dentro da nossa casa, dentro deste caldeirão, dentro dessa panela. A segunda parte, que a irmã Marilane, nessa lição, trabalha, e esse trânsito foi maravilhoso, que foi a questão do fruto do Espírito. Há pouco falamos que precisamos ter cuidado com o que colocamos dentro da nossa casa. Mas existe um fruto que pode ser consumido sem restrição, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. E é impressionante como essa geração, principalmente a nossa geração cristã, evangélica, tem dado uma conotação de uma experiência extraordinária com o Espírito. Então as pessoas acham que por falar em línguas ou por qualquer manifestação dentro dos cultos, isso revela uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, o que não necessariamente é verdade. A manifestação com o Espírito Santo de Deus não significa grandes episódios, grandes eventos, como foi em Pentecostes, ou grandes pessoas com liturgias dentro de um culto em que essas manifestações são visíveis. E isso que eu estou falando está baseado na palavra de Deus. Quer ter uma experiência extraordinária com o Espírito Santo de Deus? Passe a desfrutar da intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ele veio a este mundo após a morte e subida de Cristo, justamente para nos auxiliar, para convencer o mundo do pecado de juízo, e isso agora não mais é necessário na nossa vida, porque nós já fomos convencidos do pecado que nos traz juízo. Mas agora o Espírito Santo está dentro de nós, inclusive nos auxiliando em oração. Então, todas as vezes que estamos diante da palavra de Deus, precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para interpretar essa palavra. Em segundo lugar,
todas as vezes quando estamos diante do Senhor, em que não sabemos como nos expressar ou falar com o Senhor, o Espírito de Deus nos ajuda em oração, intercedendo junto conosco com gemidos inexprimíveis. Coisas que nós não conseguimos expressar. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a nos aproximar do Pai, verificar a nossa condição, incomodar o nosso ser, nos colocar, orientar e exortar ao caminho correto. E o fruto do Espírito é justamente o que está escrito em Gálatas 6, 22 e 23, que diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Conheço pessoas que têm dito que têm uma experiência extraordinária com Deus, mas quando vamos verificar o fruto do Espírito dentro da vida dele, nenhuma desses gomos do fruto do Espírito está ali presente. O irmão não ama o seu irmão, só vive falando do seu irmão, fazendo fofoca, desejando mal, não tem paciência com o erro do outro, não tem paz interior, não tem alegria espiritual, não tem bondade, não tem fidelidade. Não é só de dízimo, de oferta, é fidelidade do seu tempo com Deus. Não é manso, briga a todo momento com vizinhos, com amigos, com familiares, com irmãos da igreja. Não tem domínio próprio, não domina principalmente a tua própria língua. Como pode alguém que não tem essas características do fruto do Espírito dentro de si, dizer que desfruta de uma experiência extraordinária do Espírito Santo de Deus? Que come veneno o tempo todo, está se intoxicando, se tornou, uma palavra corriqueira nos nossos dias, uma pessoa tóxica. Você fala: bom dia, irmão. Bom dia por quê? A paz do Senhor, irmão. A paz, mas eu quero distância de você. Não consegue ter comunhão. Por que isso acontece? Porque ao invés de estar se nutrindo da palavra de Deus, que nos ensina a amar os nossos irmãos, a perdoar os nossos irmãos, de ter paciência com os nossos irmãos, está olhando para o momento político, por exemplo, deste país, onde está polarizado esquerda e direita, e estão se tornando partidos e inimigos dentro da igreja. Discursos inflamados. Irmãos, precisamos saber o que a gente come, o fruto que a gente coloca dentro deste caldeirão, dentro da nossa igreja. Em terceiro lugar, irmãos, trata-se de trazer o alimento à mesa. E aqui vai uma palavra para você que é líder da igreja, que é um diácono da igreja, que é um pastor de igreja, que de alguma forma exerce liderança dentro da sua casa ou dentro do seu do ambiente eclesiástico. Cuidado o que você está colocando dentro dessa mesa. Até porque alguém pode gritar assim: olha, tem morte nesse caldeirão. Antes de aconselhar, antes de pregar, aconselha-te a ti mesmo e prega para ti mesmo. Olha para o seu interior e peça a Deus graça. Não que você vai se tornar uma pessoa perfeita para pregar o evangelho. Não, não é isso que eu estou falando, irmão. Se fosse por isso, ninguém teria condição de pregar o evangelho nessa terra, a não ser Jesus Cristo,
para o perfeito de Deus. Mas nós devemos buscar com esmero, com cuidado, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, o que colocamos e trazemos à mesa para os mais fracos na fé. Há uma grande quantidade de pessoas que chegam à nossa comunidade cristã, que são e saem da igreja como decepcionados na fé. Pessoas que vieram até com a intenção de conhecer a Cristo, de intenção de conhecer a Deus. Mas quando voltam para sua casa, voltam escandalizados, porque tudo foi pregado, menos a palavra de Deus. Precisamos saber o que trazemos de alimento para a mesa, para que outras pessoas possam se alimentar. Por isso eu falo com muita tranquilidade aos irmãos que pregam, aos irmãos que exercem liderança na igreja, porque esses irmãos, se estão ali, quero crer em Deus, que foram chamados um dia para o ministério. E não há ninguém, absolutamente ninguém, que uma vez que foi convidado para o ministério, tem uma posição de arrogância diante de Deus, em que ele não pode ser exortado. Por isso essa palavra serve para mim e serve para você, que nos dedicamos à palavra de Deus, ao ensino. Há muito veneno sendo oferecido. Quando olhamos para um campo e que vamos buscar ervas ou frutos, o que mais nos encontramos são com ervas daninhas, tal qual essa erva que foi colocada no caldeirão que Eliseu pediu para preparar. Andamos por este mundo, o que mais tem são ervas daninhas. Precisamos fazer uma triagem para que aquele alimento que se coloca dentro do caldeirão não venha contaminar a alimentação do povo de Deus. É possível que em algumas reuniões, em algumas igrejas, fale até em nome de Deus. É comum em uma reunião qualquer, onde as pessoas não têm nada a ver com Deus, saibam falar o Pai Nosso. E recitam no início da reunião o Pai Nosso. Mas nem por isso a palavra de Deus ou o próprio Deus está presente dentro daquela reunião. Aos irmãos do louvor, aos ministros de louvor da igreja, antes de cantar, não olhe apenas a melodia. Olhe a letra. Compare e veja se tem conteúdo. Houve uma igreja, durante o ministério de Paulo, que fazia exatamente isso. São os irmãos bereanos. Os bereanos, eles ouviam uma pregação de forma ativa. Ouvia a pregação e analisava na palavra de Deus. E tudo aquilo que não foi encontrado na palavra de Deus era refutada, porque era considerado alimento venenoso. Os irmãos do grupo de louvor, e acredite no que eu vou falar com os irmãos, a música tem um poder enorme de persuasão. Você ouve uma música, e nessa época de candidatos que a gente está ouvindo, domingo passado ouvimos o pastor falando sobre isso, né, no culto da noite. Ele gravou uma música que aconteceu há muito tempo atrás, um jingle de um político. A música, perdão, irmãos, a música tem uma capacidade muito grande de gravar na nossa mente as palavras que ali estão. E por isso precisamos ter cuidado com o que cantamos. Mas existe uma parte muito especial diante desse episódio do ministério de Eliseu.
Diz que quando alguém gritou, tem morte no caldeirão, Eliseu imediatamente pediu que trouxesse farinha. Aliás, irmãos, Eliseu era uma pessoa muito interessante. Tem coisas na vida de Eliseu que são aplicações muito práticas. Por exemplo, se alguém estiver reclamando da minha careca, muito cuidado, porque por muito menos algumas crianças zombando de Eliseu, alguns ursos saíram e mataram essas crianças. Mas Eliseu tinha algumas coisas práticas na vida dele. Por exemplo, ver se a pessoa estava morta ou não através de um cajado, deitar em cima de um garoto e trazer a vida ao garoto. Mas não eram esses rituais que moviam o ministério de Eliseu, mas a fé que ele tinha. Então ele manda trazer farinha. Ora, eu não sei, eu não estudei isso, né? Eu não fui à origem dessa planta daninha, né? Para saber se as moléculas presentes na farinha do trigo era suficiente para inativar aquele alimento que era um veneno, inativar o veneno daquele alimento. Se foi a farinha, foi um milagre. Porque Eliseu não tinha conhecimento de farmacocinética, farmacodinâmica, ele não conhecia bioquímica, ele não era médico, ele apenas pediu para que trouxesse farinha. Mas também se não foi, né, alguma coisa que estivesse na farinha que pudesse, né, inativar aquele veneno, aquilo foi um milagre de Deus. De qualquer forma, irmãos, sendo a farinha ou não, aquilo ali foi objeto da fé de Eliseu. Então ele manda trazer farinha e há uma aplicação muito grande nessa farinha que a autora da lição faz. Ela diz que a farinha, que para ser farinha, ela primeiro teve que ser esmagada e moída. Eu gostei muito dessa colocação da irmã Marilânia. Que a farinha que foi usada, ela vem de uma origem, de uma semente, e a semente do trigo. E ela, de forma, né, alegórica, atribuiu essa farinha que cura, que inativa o veneno dos falsos pregadores ou da falsa pregação, com o que aconteceu com Cristo sendo esmagado naquela moenda para ser acrescentado nesse caldeirão. Irmãos queridos, precisamos mais do que nunca pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Houve um episódio semelhante a esse que aconteceu com Moisés. O povo de Deus estava sendo mordido por cobras no deserto e estavam morrendo. Então, o Senhor fala a Moisés, tome uma cobra dessa, faça uma estátua dessa cobra, e todos que olharem para aquela cobra, que estiver no alto, de bronze, essa pessoa será salva. Precisamos, e aquela cobra no deserto estava significando a presença de Jesus Cristo. Todos que olhavam para aquele símbolo de Cristo eram salvos. Hoje precisamos anunciar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos mostrar ao mundo que há esperança, mas não há esperança no governo Bolsonaro, não há esperança no governo do Trump ou do Biden, não há esperança do governo mundial, não há esperança em qualquer outro governo. A nossa esperança está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. É Ele quem nos guarda, é Ele que cuida de nós. Jesus Cristo é o pão da vida, alimento que sacia a fome, trazendo sustento num tempo de escassez espiritual. Ah, irmãos, estamos vivendo um período de escassez espiritual. E por conta dessa fome espiritual, as pessoas têm conhecido o caminho que não é de Deus. Têm se tornado escravos de Satanás por conta disso. Têm feito acordos com Satanás.
E a Igreja de Cristo, que é a agência responsável pela divulgação dos ensinos de Cristo, não tem pregado a palavra de Jesus Cristo. Em Isaías, a palavra de Deus diz: vinde todos vós que têm fome e sede. Venha comprar sem dinheiro. Ele é o pão da vida. Precisamos, irmãos, anunciar o genuíno Evangelho de Cristo, para que esses venenos, esses frutos venenosos, sejam inativados dentro deste grande caldeirão, seja lá no mundo de forma geral, seja dentro da igreja. Precisamos amar mais uns aos outros, seguir o Espírito Santo de Deus, comer do fruto do Espírito e exercer todas a vontade e andar em Espírito. Precisamos, irmãos, viver neste mundo na dependência do nosso Senhor, para que não sejamos envenenados num mundo tão cáustico, fora do Éden, caído. Precisamos nos nutrir da palavra de Deus. Finalmente, para pensar em agir. Em primeiro lugar, servos de Deus também sofrem as adversidades da vida, mas precisam estar certos do cuidado de Deus a cada dia. Deus tem cuidado de vós. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Estamos passando por momentos difíceis. No meio de uma pandemia, crentes e não crentes têm morrido. A vida do crente não é indolor, mas nós confiamos em Cristo e estamos certos dos seus cuidados na nossa vida todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis a promessa do nosso Senhor. Muitas vezes não conhecemos o que estamos colocando de ingrediente na nossa vida espiritual. Negligenciamos o conhecimento da palavra de Deus, a qual traz conforto e provisão para nossas vidas. Em tempos de crise, em tempos de dor, precisamos nos agarrar e nos fiar pela palavra de Deus. Em segundo lugar, a autora faz uma pergunta para cada um de nós. Você e eu precisamos responder. Qual ingrediente é necessário para se ter vida em abundância e vencer as adversidades que estão a bater em sua porta, em nossa porta? É fato, as adversidades chegaram, estamos vivendo dias difíceis. O que precisamos colocar de ingrediente para inativar o veneno que este mundo tem jogado ou lançado sobre a nossa panela? E em terceiro e último lugar, não deixe que os venenos do mundo impeçam você de mostrar o fruto do Espírito, que ajuda você a se relacionar no mundo, que precisamos ver Jesus em suas ações e atitudes. Continue confiando no Senhor Jesus, mesmo em tempo de adversidade, pois Ele sustenta quando os seus recursos forem escassos. Estamos vivendo, sim, irmãos, um período de muita crise, principalmente uma crise espiritual. A exemplo deste texto de Eliseu, que fez uso de uma farinha, a qual alegoricamente colocamos como Cristo para inativar esse veneno. Precisamos da graça de Deus para viver neste mundo mau. Vamos falar com Deus mais uma vez. Eterno Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, que pela iluminação do Teu Santo Espírito, o Senhor possa aplicar essa palavra ao meu coração, aos nossos corações nessa manhã. Que os cuidados dessa vida
as lutas dessa vida, os problemas dessa vida não sejam, Senhor, capazes de ofuscar a beleza que há na graça do Senhor em nossas vidas. Que possamos depender dessa graça, e a Tua graça ela é melhor do que a nossa própria vida. Que possamos viver sobre a dependência da Tua graça, Senhor, para suportar as aflições deste tempo. Sabendo que a aflição deste tempo não são suficientes, Senhor, para ser comparada com a glória que está por vir. Ó Deus, tenha piedade de nós e nos ajude a viver neste mundo cáustico, de pessoas, no meio de pessoas belicosas, raivosas, intolerantes. Tenha piedade de nós, Senhor, e nos ajude a viver neste mundo, testemunhando do amor do Senhor nas nossas vidas. Que o fruto do Espírito, o qual é paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, possa ser uma constante na nossa vida. Que o mundo veja em nós o reflexo do que o Senhor é em nós. Que sejamos luzeiro neste mundo e sal dessa terra. Te pedimos isso, Senhor, por misericórdia, porque sabemos que nós somos muito falhos, mas nós dependemos de Ti, Senhor. E até que cheguemos à estatura completa do Teu Filho, Senhor, ajuda-nos a viver neste mundo, Senhor, como os Teus servos, não envergonhando o Teu Evangelho, mas que as nossas palavras, meditadas no nosso coração, sejam agradáveis primeiramente a Ti, Senhor. E que essas mesmas palavras proferidas pelas nossas bocas, elas sirvam, Senhor, para agraciar, para trazer tempero neste mundo, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a viver a cada dia mais. E como foi no exemplo de Eliseu, do ministério de Eliseu, venha com o Teu trigo e inative, Senhor, todo o veneno que é colocado no nosso meio. Que possamos comungar de maior amor com os nossos irmãos. Que a nossa convivência dentro da igreja e fora da igreja seja uma convivência de paz, não de guerra. Tenha misericórdia de nós, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos queridos, tenham um bom dia, um excelente dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa ser conosco durante esse dia. Vamos para o culto, que Deus possa nos abençoar. Aproveite esse momento de culto para louvar a Deus, para agradecer por tudo que Ele tem feito na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe.